somente crer. Atos capítulo 6, versículo 8 diz assim: como nós vimos semana passada, quando os apóstolos, eles mandam que o povo escolhesse dentre eles 7 irmãos cheios do Espírito Santo, e Estevão foi um deles. E diz assim, 8: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada Libertinos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Vejam. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Irmãos, você pode trazer o bacharelado, o doutorado, em teologia. Ele não resiste na tua frente. De um cristão revelado, de um cristão, não de um religioso, de um cristão. Nós estamos falando de um cristão, porque Jesus disse, veja bem, você vê que os discípulos, eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Mas, veja, eles só tiveram a revelação, eles só tiveram o entendimento aberto depois que foram batizados em nome de Jesus Cristo, de acordo com Lucas capítulo 24, é isso? Vamos ver já. De acordo com Lucas 24, a partir do versículo... aqui, o 45. Ó. Depois Jesus, foi para o céu. Vamos ler aqui um pouquinho. Aqui, ó. E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Veja, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, agora veja, comeu, Agora, vamos conversar agora. E disse-lhes, são estas as palavras que vos tenho dito, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo, não faltou nada, tudo que foi predito desde lá, de Moisés, quando ele disse, desde Moisés, desde José no Egito, olha, quando após a minha partida, você leva aqui, olha, depois de mim, entre vocês, Deus vai levantar um varão semelhante, veja, a ele obedecei, e veja, Isaías, a virgem conceberá, e dará, veja, tudo que os profetas, até João Batista, anunciaram tocante Jesus, se cumpriu cada tio e cada jota, e dos apóstolos até a consumação dos dias,
vai se cumprir cada tio e cada jota, não vai faltar nada. Por isso esse mundo ainda está de pé. Porque falta, veja, o Concílio Mundial de Igreja se formar, a igrejinha. Veja, porque igrejinha eu digo por quê? Porque é um pequeno rebanho. Jesus disse, calma pequeno rebanho, porque a vós agradou ao Senhor dar o reino dos céus. Comparado às denominações, nós somos uma igrejinha. Na verdade, porque veja, sempre foi uma minoria os discípulos de Cristo. Veja que no cenáculo tinha apenas 120. E cadê aquela multidão, na verdade? Mas os vinhos pegavam o milagre, aí saía lá, abria uma igreja, mas não levava a doutrina de Cristo, criava uma doutrina. Assim como nós temos hoje, 1 milhão de igreja, que nem nós lemos lá, ali Estevão, vinha aqueles libertinos, aquilo, tinha um monte de religioso ali que já queria, entendeu? Mas impor a sua opinião e não a palavra de Deus. Pegam versículos aqui, outro ali, e formam uma igreja, pegam um dom de Deus, veja, e saem por aí pregando, abrindo portas do inferno com o nome de igreja. Não é verdade? Veja. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, veja, desde lá, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. Veja, e em seu nome, olha, nome do Cristo, nome não mais Pai, Filho e Espírito Santo, é um caso isolado. São Mateus 28, 19. Uma ordem que eles, na hora ali, uma ordem que ela só foi cumprida depois do dia de Pentecostes, depois eles terem já o seu entendimento aberto. Agora eles só precisavam esperar o dia de Pentecostes no cenáculo. Olha. Então abriu-lhes o entendimento. Olha. E em seu nome pregasse, olha, o arrependimento. Veja. E a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em todas as nações. E esses sinais e estas coisas, e destas coisas vós sois testemunhas. Nós somos testemunhas de tudo isso. Amém. De tudo que foi escrito de Moisés, desde a lei, até os profetas, os salmos, e agora o Evangelho da Graça. Não é verdade? Olha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, vocês ficam lá. Fiquem em Jerusalém até o dia que vocês vão ser revestidos de poder. Aí então, veja bem, em seu nome se pregasse o arrependimento. Veja, aquele batismo de João Batista. Veja que Jesus, ele não aboliu o batismo de João. Vocês viram isso? Só que não é mais através da água, agora é através da tua confissão. Esse é o batismo de João Batista. Veja, eu te batizo para o arrependimento, porque após mim virá um que vos batizará com fogo e com espírito. Falando também já do dia de Pentecostes, quando Jesus prometeu aqui. Olha, o arrependimento e a remissão dos pecados em seu nome. Tu aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador? Aceito, veja, você está se arrependendo. É a mesma coisa que você tivesse sido batizado por João Batista. Agora, para arrependimento, então aí você tem que ser submergido na água em nome do Senhor Jesus Cristo. É o único que pode perdoar pecado. Então veja, Estevão aqui, nesta ocasião, ele estava cheio do Espírito Santo. Amém. Veja, arrojado, intrépido, destemido. Veja, e eles não podiam resistir à sabedoria. Não podiam. Porque o fulano de tal disse isso, porque o teólogo, porque eu escrevi um livro, eles acham que escrever um livro é o dono da razão. Meu irmão, qualquer um pode escrever um livro. Até eu tenho um. Só falta arrumar uma publicadora. Tempo para publicar o livro. Eu tenho escrito.
Você está entendendo? Veja. Qualquer um. Aí não, porque escrever um livro é uau, é o bambam. Mas é nada, irmão. Entendeu? Não. Tocante à palavra de Deus, dependendo do livro que você escrever, você se torna até mais burro do que era. Porque quando você levanta uma tese questionando a doutrina dos apóstolos, ou qualquer um dos profetas, você está retrocedendo e não avançando. Veja, isso vai levar o homem à segunda morte. Porque Deus, depois que Adão e Eva pecaram no paraíso, o que aconteceu? Deus tirou a árvore da vida, para que eles não comessem e não se tornassem eternos como Deus é. Leia lá Gênesis, né? Então veja bem. Então depois que Adão e Eva transgrediram, veja, simplesmente uma palavrinha, não. A serpente repetiu tudo certinho como Deus disse, mas ela só disse, não, certamente não morrerás. Não foi o que nós lemos ontem? Foi ontem que nós estávamos lendo, né? Vamos comer de toda a árvore. Ontem ou sexta-feira? Sexta-feira, veja, no culto doméstico. De toda a árvore vocês vão comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Porque o dia que comerdes, certamente morrereis. E a serpente não, certamente não morrereis. Mas ela repetiu toda a frase que o nosso eterno Deus e Senhor falou. Veja, só uma palavrinha ela acrescentou. Aí hoje eles acrescentam batismo, santa ceia, santificação. Você falar em roupa lascívia, eles nem sabem o que é isso. Aí se veste de qualquer jeito e acha que, tudo vai para o céu. Irmão, cuidado. Satanás, olha, ele está te levando no bico. Satanás está levando no bico essas pessoas, veja, que entram, veja, o sentimento é sincero, de se arrepender, de ter uma vida com Deus. Aí o que acontece? Cai na mão de um infeliz desse, que foi lá, pegou um ponto aqui, botou uma placa lá, igreja fulana de tal, e começou a ensinar doutrina de homens, veja. E eles não podem resistir, pode vir qualquer teólogo, eu desafio qualquer um a vir aqui e me vencer nas escrituras. Ou vencer qualquer criança da nossa comunhão, depois dos 12 anos. Eles não podem resistir diante de uma criança do grupo de Cristo. Não vou nem falar do nosso grupo, né? Porque nós não temos grupo, o nosso grupo é de Cristo, a noiva de Cristo. Qualquer criança, irmão, alfabetizada depois de 12 anos, nenhum teólogo pode suportar diante deles. Eles vão ficar bravos, vão picar mula. Porque eles não podem provar a Trindade. Eles não podem provar mulher pastora. Eles não podem provar santa ceia com suco, e etc, e etc. Eles não podiam resistir Estevão, porque Estevão, ele não estava se justificando. Era Deus sendo justificado através de Estevão para que os outros se convertessem. Mas aqui, isso serviu para maldição para eles. Toda essa sabedoria, tudo, veja, Estevão, veja, além, veja, além do poder da pregação dele, ele ainda tinha, veja, os prodígios e os milagres que seguiam o ministério dele. É o ministério da noiva, correto? É o ministério da noiva. Esses sinais seguirão os que creem. Pronto, Jesus falou, está falado. Amém. Mas nós temos que crer. Amém. Não só nos dons, mas no poder da palavra. Veja bem. Eles não podiam, veja bem. Olha, e levantando-se alguns que eram, olha, da sinagoga chamada Libertino. Hoje o que mais tem, irmão, é igreja libertina. Eles confundem liberdade com libertinagem. Alguns, ainda tem algumazinha aqui, que pelo menos a santificação, eles ainda guardam. Mas são extremistas. Mas são, como é que os irmãos falam? São legalistas.
Eles confundem pelo com cabelo. A mulher deles não pode nem raspar a perna, não pode... porque a Bíblia diz que a mulher não pode cortar o cabelo. Cabelo, pelo, é bem diferente. Correto? Então veja, por eles não serem enviados, então eles não conseguem dar esse discernimento de uma coisa tão simples, que chega a ser simples. Que nem diz o nosso saudoso pastor Joaquim. Né? É tão simples que chega a ser simples, mas eles não conseguem isso, porque, irmão, há muitos que não, vejam, é homem ungindo homem, não entendem, não ignoram, não sabem a diferença de crescido e crescendo. O irmão está entendendo? Veja, eles não podiam resistir Estevão, assim como as denominações não podem nos resistir à luz da palavra. Eles podem nos resistir em dinheiro, em propriedades, em número de membros. Agora, na palavra, não. N.O. tio, não. Eu pago para ver. Qualquer teólogo vir aqui, eu desafio. Em nome do Senhor Jesus. Está lançado o desafio. Pode vir. Veja. Mas à luz da palavra, eu desafio qualquer um e dou minha come de presente para quem... Já leva de brinde já. Né? Para quem trazer uma pessoa, um registro de uma pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma pessoa. E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito... Que algum apóstolo batizou assim. Então veja. Eles não podiam resistir. Veja. Eles confundem a liberdade com libertinagem. A Bíblia diz, olha, os irmãos se ataviam como os irmãos do passado. As irmãs, os irmãos, veja, nós temos um marco, nós temos a igreja primitiva, nós temos os apóstolos, os profetas, irmão, nos respaldando e nos garantindo, veja, porque Jesus garantiu a eles. Amém. Eu não estou respaldado em Pedro, em Paulo, em Brana, não. Eu estou respaldado em Cristo Jesus. Amém. Você está entendendo? Aquilo que eles disseram, fecha com o que Cristo falou, amém. Fora disso, me desculpa, a amizade é a mesma, mas vai catar tuas purgas lá para baixo. Entendeu? Aqui não. Aqui nós estamos sujeitos a Deus através da sua misericórdia, não é do nosso intelecto, mas da palavra de Deus. Amém. Então veja, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Sempre a mesma mosca, só muda a cor. Só muda a cor e o tempo. Porque a Bíblia diz, não há nada novo debaixo do céu. Nada novo. Não há nada novo debaixo do céu, veja. Nada novo. Agora aqui, irmão, há uma... Veja. Excitaram o povo, e os anciões, e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Aquele mesmo herege conselho que mandou crucificar a Cristo, por certeza. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer: esse Jesus Nazareno há de destruir o lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Veja bem. Como se não bastasse
a sabedoria com que ele falava do Espírito Santo e com os sinais e prodígios, quando eles olharam para ele, ainda viram ele com um aspecto de anjo. Veja. Certo? Ele estava... Vocês estão entendendo? Como diz aquele hino. Eu bem sei que todos falam do caminho onde estou, mas não veem a luz que brilha ao redor por onde vou. Pai celeste, ao teu lado eu quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar, raio sol, as sombras fogem, ao teu servo vem guiar. Pai celeste, ao teu lado eu quero estar. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: irmão, agora aqui. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Veja. Lá na Mesopotâmia, na casa dos pais, sossegado, veja, cercado dos cuidados da família. Mas, veja, Deus se agradou de alguma forma dele e disse: sai do meio da tua parentela, eu te farei de ti uma grande nação. Veja. E hoje, para nós encerrarmos, não é diferente. A Bíblia diz: se tu não deixar pai, mãe, filho, esposa, marido, por amor de mim, tu não és digno de mim. Veja. As pessoas deixam, irmão, de viver a verdade, desejando pela verdade, por causa deste sentimento terreno. Agora, que benefício eu traria a minha esposa, ao meu filho, se eu me privasse de me converter à verdade para viver uma religião libertina? Veja. Eles querem, por todos os meios, fazer com que você abandone a palavra para crer nos pastores formados por teologias e deixar esses homens forjados pelo Espírito Santo, deixar a doutrina desses homens que foram forjados pelo Espírito Santo. Aquelas, vejam, 68 milhões de pessoas de cristão foram mortos pelo catolicismo romano para que esta herege doutrina da Trindade viesse ser um dogma e tem enganado milhões e multidões e levado-os para o inferno. Irmão, mas o irmão está julgando? Não, a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O condenado vai para onde? Para o inferno. O irmão está entendendo? Não é eu que estou julgando. Um filho de Deus, ele não julga. A palavra julga. Jesus mesmo disse: eu não vim condenar o mundo, já tem quem vos condene, é a palavra que vos tem pregado. Irmão, tem pessoas que estão carecas de saber que não existe nenhum batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas estão tudo aí, ó. Por quê? Não, agora lá não, lá eu posso lá, sentir a presença. Que presença? Você se emociona e dizer que você vai para o céu contrariando a palavra de Deus? Lamento,
Que todos se arrependam e venham buscar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém. Veja, Estevão, ele foi escolhido, irmão, entre aqueles, vejam, para ser um diácono. Veja, escolhido pela igreja, por aqueles irmãos. Os discípulos disseram: olha, vocês escolham aí, dentre vocês aí, ó, 7 irmãos cheios do Espírito Santo, com bom testemunho. Veja, para que eles tomem conta desse assunto. Porque os gregos estavam reclamando: pois é, mas as nossas viúvas estão sendo desprezadas. Porque eles vendiam e tinham tudo em comum acordo. Mas as nossas viúvas, veja, agora eu pergunto para ti, irmão, se me permitem, o que Deus vai fazer com essas pessoas que arrecadam oferta, dízimos, e abandona? Viúva, órfã, a Bíblia diz que Deus é o julgador deles, é o juiz deles. Então Jesus, irmão, ele nos cercou de todos os cuidados, irmãos, para que você venha ser salvo. Aleluia. Jesus ele não quer, veja, que nenhum se perca. Veja, por isso, mas ele, veja bem, ele diz assim, ó, eu vim buscar aquilo que se havia perdido. Isso vai ser a continuação do próximo culto, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. E até terça-feira, se Deus quiser. Amém. Abençoe ao outro e até terça-feira. Amém.